Você que tem acompanhado as nossas mensagens, dá uma força para o nosso canal, se inscreva, ative aquele sininho para receber as notificações de novas mensagens, compartilhe os nossos vídeos. Existem muitos irmãos precisando conhecer a palavra da verdade. Muito obrigado. Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, povo que vive o cristianismo no coração. A palavra de Deus diz assim, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito se fará a vida eterna. E não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede, com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe está de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. O nome de Jesus. Meus amados irmãos, que essa palavra traga autoridade para a tua vida, no nome de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo. Você crê em tudo que vê, em tudo que ouve? Você confia em todos que se aproximam, dizendo ser seu amigo? Eu creio que não. Com certeza você já se decepcionou ao conhecer um pouco mais da intimidade de uma pessoa que se apresentava com atitude amigável. Atitude, meus irmãos, não é o mesmo que comportamento. Atitude é aquilo que você pensa, que você crê, enquanto que comportamento é aquilo que você faz. Uma atitude muito forte, normalmente, conduz a um comportamento condizente. Mas isso não é uma verdade absoluta, porque nem sempre é assim. Muitas pessoas creem e compreendem, por exemplo, que fumar faz mal à saúde. Mas, contudo, não abandonam o vício, caracterizando, nesse caso, atitude e comportamento controversos. De igual modo, meus irmãos, existem pessoas que confessam uma crença, uma religião, mas efetivamente não a seguem, não a praticam. Não se envolvem. Muitas pessoas, por exemplo, declaram ser católicas, quando inquiridas.
Outras são ainda mais específicas, porque dizem: sou católico apostólico romano. Eu tenho um amigo que fala isso. Por ser uma opção comum, talvez a mais simples para essas pessoas, por não requerer qualquer comprometimento adicional. E essas pessoas dizem isso mesmo sem saber o que estão dizendo, ou até mesmo sem jamais haver comparecido a uma igreja católica. Viver de aparências. Certamente você já ouviu essa expressão muitas vezes na sua vida. E com certeza você já rejeitou de imediato esse conceito de vida. Não obstante, muitos irmãos, e eu diria sem medo de errar, uma grande parte dos cristãos, muito embora o neguem, vivem de aparências. Como nos revela a palavra de Deus no trecho que acabamos de apresentar, seguindo um cristianismo superficial. E isso é uma forte indicação, meus irmãos, de que estão praticamente divididos entre Jesus e o mundo. Alguns nem o sabem, mas infelizmente foram doutrinados, ensinados da forma equivocada. Alguns até mesmo de forma consciente. E por não se dedicarem a estudar e compreender a Bíblia, essas pessoas estão trilhando os caminhos do engano e pensando que estão agradando a Deus. Meus amados irmãos, o cristianismo não é fundamentado em aparências, em comportamentos que são procedimentos e ações exteriores, mas sim em uma mudança de atitude, uma radical transformação interior. É uma crença, meus irmãos, que reside no mais íntimo do nosso ser. E sabendo que Deus não vê o nosso exterior como veem os homens, mas sim a realidade do mais profundo que existe em nós, ou seja, o nosso espírito. Então compreendamos, irmãos, que não basta carregar uma Bíblia nas mãos ou falar de Jesus para ser considerado cristão. É preciso crer e confiar incondicionalmente no Senhor, no seu poder, no seu amor e nas suas promessas. E conhecê-lo profundamente, amando-o a ponto de obedecê-lo e reverenciá-lo em tudo o que fazemos. Ser cristão, meus irmãos, significa ter a Jesus no coração e não na testa, como muitos o têm, e seguir sem questionar as suas orientações. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 de Pedro 3,3. O enfeite delas não seja exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos, no trecho inicial que apresentamos, da epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, existem revelações muito importantes com respeito à prática da lei de Moisés. Primeiro, ele revela que os líderes cristãos que obrigavam seus fiéis a seguir a lei, eles mesmos não a seguiam. E se era assim naquela época, meus irmãos, há mais de 2000 anos atrás, imagina hoje como é.
um pouco mais longe. A própria Bíblia nos ensina que ninguém jamais conseguiu cumprir com toda a lei. Como nos declara o apóstolo Pedro, pregador da lei de Moisés. Nem mesmo Jesus chegou a cumprir com a lei integralmente. Ele quase cumpriu em sua totalidade. Mas em determinada ocasião, ele decidiu não guardar o sábado. E quando foi inquirido por estar curando um homem no sábado, ele respondeu que é lícito fazer o bem nos sábados, a despeito da lei. E que ele era Senhor até mesmo do sábado. Paulo explica também que aqueles que aplicam os julgos da lei de Moisés, ou seja, proibições como não faça isso, não faça aquilo, e obrigações como jejum, vigílias, subida aos montes, batismo nas águas, privando os fiéis da liberdade com que Cristo nos libertou, estão na prática, além do pecado, meus irmãos, da ostentação pessoal, para se gloriarem na carne, pela submissão dos irmãos. Ou seja, isso é um cristianismo exterior, de aparência, superficial, a pura vaidade de manter domínio sobre o povo que é de Deus e não deles. E o pior, meus irmãos, muitos irmãos se submetem a isso. Livro de Atos, capítulo 14, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Glórias a Deus. Livro de Mateus, capítulo 12, versículo 9. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará uma mão dela e a levantará? Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. Depois, ainda no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 8. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, essa afirmação de que os cristãos teriam que se circuncidar, ou seja, teriam que se judaizar para serem considerados cristãos, já foi rebatida há muitos anos atrás, desde a época da fundação da igreja, quando essa pretensa necessidade foi negada pelo próprio Espírito Santo. Ninguém precisa se circuncidar ou se judaizar para ser cristão. Na verdade, não é que não precisa, não deve. Ser cristão significa crer, amar e seguir a Jesus Cristo. O que os judeus efetivamente não fazem, porque não creram no Filho de Deus e seguem esperando até os dias de hoje pela vinda do Messias prometido. E quem não crê, não pode amar ao que não crê. E sem amar, não se pode seguir de coração a nada, nem a Jesus Cristo. Então, não pode ser considerado cristão. Na verdade, não somos nós cristãos que temos que nos tornar judeus
mas sim os judeus é que deveriam se tornar cristãos para efetivamente agradar ao Senhor. Livro de Atos, capítulo 15, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. E por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, e Síria, e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Parecendo-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavra, vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Depois, em João 1:9, ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja o Senhor. Nos dias de hoje, meus irmãos, vemos muitas pessoas, além dos judeus, tidas como crentes, mas que na verdade são religiosos, porque demonstram que não creem em Jesus, no seu poder, na sua obra ou no seu amor. Mas é curioso como elas creem e seguem a extinta lei de Moisés, esse regime que Jesus já aboliu desde a sua vinda a este mundo, e não quer que sigamos mais. Essas pessoas obrigam os irmãos a se submeter às obras da lei, aos sacrifícios, proibições, mantendo-os sob um cativeiro, e atribuem a si mesmas, essas pessoas, a causa das bênçãos concedidas pelo Senhor, negando a graça de Jesus e alegando que tudo foi conseguido pelas suas próprias obras. E dessa forma, transfere para si a glória que só pertence a Deus, a qual ele não divide com nada nem com ninguém. São pessoas superficiais, que realizam ações exteriores, tentando camuflar a realidade, que lá no fundo, meus amados, esconde um coração distante do Senhor, porque não fazem a vontade dele, já que essas coisas não provêm de Deus. São pessoas que não mudaram, porque em verdade ainda não se converteram. Como vimos ainda no trecho inicial, importa para Deus que sejamos todos novos homens, diferentes, transformados, e que a circuncisão, meus amados, seja interna no coração e não no exterior do corpo,
para aparentar uma falsa espiritualidade aos irmãos. Não tem sentido declarar que ama Jesus, mas submeter o povo a Moisés, ou a doutrinas criadas por mãos humanas. Isso ou é desconhecimento, ou é pura malícia. Carta do apóstolo Paulo a Romanos, capítulo 2, versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem a circuncisão a que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é no coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Depois, no livro de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio desse povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus lábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Depois, no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 6, diz a palavra de Deus. E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Cuidado, meu irmão. Depois, no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Glórias a Deus. Meus amados, a Bíblia afirma e reafirma que a salvação é somente pela graça, pela fé em Jesus. Portanto, de nada adianta esse cristianismo de fachada da lei mosaica, que em verdade nem é cristianismo, já que nega Jesus, conduzindo as pessoas a Moisés. Porque ele não é baseado na fé, e não é autêntico, e é um regime que nunca foi para nós, mas sim para os judeus. E assim mesmo, como disse Jesus, no versículo que acabamos de ler, até a era de João Batista. Muitas pessoas, por não dedicarem um tempo para o estudo bíblico, são conduzidas pelo engano e pensam que estão fazendo o seu melhor, andando nos caminhos de Deus, e nem se dão conta de que estão sendo manipulados pela astúcia daqueles que, por pura vaidade, não abrem mão de mantê-los refém do jugo da lei. De nada adianta, meus amados irmãos, continuar fazendo as obras da lei para tentar impressionar a Deus, anulando aquilo que o Senhor Jesus já realizou por nós. Ele fez a obra completa na cruz.
Agora só nos falta crer e agradecer a Ele. Nós não teríamos condição de comprar a nossa própria salvação, nem mesmo com o nosso próprio sangue. Mas o Senhor, com seu sangue precioso, já pagou o preço da nossa redenção. Jesus espera, meus irmãos, que vivamos pela fé nele, em absoluta gratidão a Ele, confiando na obra maravilhosa a que Ele se submeteu, de uma forma, meus amados, como ninguém mais o fez, ninguém mais poderia ter feito isso. E Ele o fez simplesmente por amor de mim e de você. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Diz a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas claro que isso, meus irmãos, é impossível. Também de nada adianta descer as águas para fazer nascer um novo homem, já que nós, que cremos em Jesus, já morremos com Ele e renascemos com Ele em um novo homem. E há pessoas, meus irmãos, que se batizam inúmeras vezes, pensando que cada vez estão se tornando um homem mais novo, ou até mesmo uma criança, e que em algum momento será um feto. A Bíblia nos ensina que há uma só fé, um só Senhor, um só batismo, que é justamente o batismo do Espírito Santo. O batismo nas águas, meus irmãos, foi criado por João Batista para anunciar o início do ministério de Jesus. E os judeus continuam a se batizar, sabe por quê, meus irmãos? Porque não creram que Jesus era o Messias anunciado. Mas nós cremos, ou não cremos, meus irmãos? Se cremos, esse ritual não é para nós. João Batista deixava claro o caráter provisório daquele batismo, porque anunciava que viria o batismo com o Espírito Santo e com fogo, trazido pelo Senhor. O batismo do Espírito, que hoje ocorre quando confessamos ao Senhor Jesus como nosso único Deus e suficiente Salvador. Quem crê em Jesus, meus irmãos, não necessita de batismo nas águas. Jesus se batizou, meus irmãos, mesmo sem possuir qualquer pecado, porque era judeu e seguia a tradição dos judeus. Mas ele mesmo nunca batizou e nem recomendou o batismo nas águas a ninguém. Não se engane, meu irmão, o novo homem nasce através do lavar regenerador da palavra de Deus e da renovação do Espírito e da fé em Jesus e nas obras dele, e não nas águas do batistério. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 5, diz a palavra do Senhor: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Depois, João 3:1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia
e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Depois, no livro de João, capítulo 4, versículo 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Depois, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 3. Porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Cristo Jesus, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, quem crê no seu íntimo, na obra de Jesus, também não precisa descer as águas para retirar pecados, porque sabe que Cristo já levou os nossos pecados na cruz. Não precisamos jejuar de alimentos, porque Deus quer que jejuemos apenas de tudo que desagrada a Ele, e não que nos privemos dos alimentos que Ele criou para o nosso prazer e fortalecimento. Não precisamos de subir aos montes para ficarmos mais perto de Deus, porque o Espírito Santo habita em cada um de nós, fiéis a Jesus. E não precisamos fazer vigília, porque Deus quer a nossa misericórdia e não o sacrifício. Deus quer que vivamos, meus irmãos, em espírito, pela graça e pela fé nele unicamente, e em tudo que ele realizou por amor de nós. Qualquer outra coisa que realizemos é inútil, é contraproducente, é superficial e não contribui absolutamente para a nossa salvação. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Glórias ao nosso Deus.
Depois, Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Depois, Romanos 14,12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Depois, Oséias 6,6. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, Deus está ciente de tudo que acontece neste mundo, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, e Ele sonda cada coração, e sabe muito bem quem o ama de verdade e quem está vivendo de aparências. Muitas pessoas pensam que podem enganar a Deus, jogar uma conversa, uma desculpa esfarrapada, para se livrar da condenação para a qual elas já sabem que se encaminham. Mas a verdade é que quando chegar a hora do juízo final, esses irmãos irão se decepcionar. Porque não existe desculpa para Deus. Alguns se encontram vivendo no erro por inocência ou desconhecimento, o que tampouco é atenuante para as sanções do Deus que já declarou que o seu povo foi destruído por falta de conhecimento. Deus não tem pena de ninguém, meus irmãos. Ele não é bonzinho, Ele é justo. E as suas leis, regras e mandamentos estão patentes diante de todos nós. Só existe uma razão para não obedecê-lo: a falta de fé. Mas sem fé, meus irmãos, é impossível agradar ao Senhor. Deus não nos quer, meus amados irmãos, vivendo um cristianismo de aparência, um cristianismo exterior, superficial e distante da vontade dele. Porque isso não nos conduzirá a um final feliz. Não podemos mais viver pela lei de Moisés, esse regime decrépito, velho, ultrapassado e abolido. Não podemos estar sob o sacerdócio de Moisés, porque nós não somos judeus. A lei foi dada aos judeus, mas a nós, os gentios, o Senhor já nos trouxe a sua graça, uma nova doutrina, um novo sacerdócio, o sacerdócio de Jesus. Moisés, meus amados irmãos, está morto para este mundo, mas Jesus está vivo e presente em todo o universo, em todo o tempo. Se você tem dificuldade de confiar em Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, como os judeus têm, não siga, não se judaize, abandone toda a tradição judaica, procure estudar a palavra de Deus, participar de uma congregação que viva pela graça, pela verdadeira graça, sem vestígio de judaísmo, de idolatria ou de Moisés, porque os que vivem nesta prática realmente não conhecem o Senhor. É impossível, meus amados, que alguém, salvo os que são malignos, conheça Jesus e não o ame acima de tudo, e aos irmãos como a si mesmo, já que os irmãos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Também é impossível amar ao Senhor e não seguir as suas orientações e mandamentos. Quem o ama de verdade, meus amados, o obedece, e é pelos frutos que se conhece a árvore. Também é impossível, meus amados, conhecer a graça de Jesus e continuar vivendo pela lei de Moisés,
se submetendo a um jugo pesado de proibições e ordenanças e desprezando até mesmo a própria salvação. E o fardo leve que nos é concedido por Jesus pela sua graça. Deixemos, meus irmãos, as aparências, porque o Senhor não dá a mínima importância para elas. E investamos sim na nossa vida eterna com Ele, vivendo desde agora o verdadeiro cristianismo, o cristianismo interior, o evangelho da salvação, essa maravilhosa doutrina, onde vivemos exclusivamente pela fé, pela graça de Jesus, o evangelho da graça. Então fiquemos todos, meus amados irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o nosso Deus.